Fala galera, bom, hoje eu tô aqui para fazer um resumo do livro Admirável Mundo Novo, que foi escrito por Aldous Huxley, e ele foi escrito em 1931 e publicado em 32. Ele narra uma história que se passa no mundo do futuro, no ano 632 depois de Ford, e é equivalente aos anos 2500 e alguma coisa da nossa contagem. É uma sociedade super evoluída que manipula a criação genética, a psicologia, técnicas de condicionamento, de hipnopedia, de aprendizagem. E uma sociedade onde as pessoas são geradas em laboratórios. Não existe mais essa questão da gestação na barriga da mãe, de parto, de nada disso. Não existe também essas relações familiares de mãe e filho, acabou isso. Todos são gerados no laboratório. Então, a história se passa em Londres do futuro. E aí o livro começa mostrando os estudantes circulando por esse laboratório onde os humanos são produzidos e é explicado para eles cada passo do processo, desde do embrião, da fecundação, até as crianças já grandes. E é uma sociedade que tem valores diferentes, como, por exemplo, as crianças fazem sexo em crianças já não tem mais esse tabu do sexo, e eles acham engraçado que antigamente tinha. E tem essa contraposição entre os valores dessa sociedade do futuro e os valores da nossa sociedade. E então o livro vai mostrar isso, essa diferença entre a sociedade do futuro e a sociedade atual. E aí o livro, essa sociedade do futuro é dividida em castas, que é chamada alfa, beta, delta. Os Y é a casta mais inferior, a superior é a alfa. É tipo a sociedade indiana, com as castas, também é semelhante. E aí, só que as castas nessa sociedade do futuro, ela é condicionada desde a geração, lá no laboratório. Ou seja, pela quantidade de alimento, de oxigênio que o embrião lá, o feto recebe, ele vai determinar de qual castas ele vai ser. E aí isso vai refletir na altura, na forma do corpo e na inteligência, no raciocínio. Eles vão ser condicionados para cada casta cumprir uma função nessa sociedade. Os Y é a casta mais inferior. Aí o Bernard é um psicólogo, é especialista em hipnopedia, e aconteceu um problema, que quando ele estava sendo produzido, colocaram álcool por engano. Ele é um alfa, só que ao colocar esse álcool, o corpo dele ficou diferente dos alfas e ele sofre preconceito por causa disso e é um pouco excluído. Ele vai ter uma relação com a Lenina, que é uma moça lá que tem... Porque nessa sociedade não existe essa questão de castidade, as pessoas têm relações com várias pessoas. Não existe essa fidelidade. Aí o Bernard, ele questiona um pouco essa sociedade e os líderes dessa sociedade começam a pensar em mandar o Bernard para uma ilha. A mandar para uma ilha, tipo a Islândia, é uma forma de castigo nessa sociedade. Então o Bernard vai começar a conversar com o Dick, que é o Thomas, que é o líder desse centro de incubação, e o Thomas conta para ele que uma vez visitou a reserva de selvagens que fica na América, e lá ele foi com uma moça, só que essa moça desapareceu. Aí o Bernard convida a Lenina para ir lá na reserva, e lá eles vão estranhar muitos costumes dos selvagens que são muito diferentes dos costumes deles. Tem esse choque. E lá ele vai encontrar a Linda, que é essa moça que desapareceu do Thomas, e ele descobre que a Linda ficou grávida e teve um filho que chama John. Hoje o John já está jovem. E a Linda foi resgatada pelos selvagens, só que como a Linda tinha várias relações com os homens selvagens, as mulheres ficaram com muito ciúme da Linda e começaram a bater na Linda, ter preconceito contra ela, e isso se reflete no John também, que passou a ser excluído, os meninos excluíam ele e toda a sociedade dos selvagens, e o John sofria muito por isso. A Linda ensinou o John a ler, e o Pope, que era um dos amantes da Linda, trouxe um livro com as obras reunidas do Shakespeare. Então o John foi lendo esse livro, e durante quase todo o livro o John vai citando trechos das peças do Shakespeare em relação com esse mundo novo, que ele vai chamar de Admirável Mundo Novo, que é o mundo moderno de Londres, e é uma crítica que ele vai fazendo a esse mundo também. Então o Bernard traz o John mais a Linda para Londres, só que a hora que a Linda chega em Londres e encontra o Dick, o Thomas, ele leva um susto, porque a Linda tá gorda, tá desdentada, tá velha,
E essa sociedade não existe isso, as pessoas têm uma perfeição e elas morrem aos 60 anos, mas com aparência de jovens. Então isso vira uma piada para as pessoas lá do laboratório, que a Linda encontra o Dick no laboratório, e mesmo ela falar que teve um filho, que é uma piada, uma mulher ter filho nessa sociedade do futuro. Aí o Dick decide se pede demissão e some. Aí a Linda vai entrar em crise e ela vai querer tomar soma. Soma é uma droga que as pessoas tomam. Todos tomam essa droga nessa sociedade do futuro. E ela começa a tomar essas drogas e vai tomando e vai ficando fora da realidade, dopada. O John vai ser uma curiosidade para as pessoas do futuro, dessa sociedade, um selvagem, e as pessoas vão querer se aproximar dele. E por isso o Bernard vai começar a ficar importante, a se relacionar com as autoridades e mesmo pegar várias mulheres. E aí ele começa até a abandonar um confidente dele, que é o Helmholtz, que é um amigo do Bernard, ele começa a deixar ele um pouco de lado. Só que aí o John vai começar a entrar em crise, não vai querer relacionar com essas pessoas, ele não vai gostar dessa sociedade do futuro. Ele vai ter um romance um pouco com a Linda, mas ele também não vai querer mais a Linda também, vai brigar com ela, vai querer bater nela, ela vai se fechar no banheiro até ele ir embora, porque o John vai começar a entrar em crise com essa sociedade do futuro, que ele não se encaixa nela. Aí nisso acontece que a Linda fica muito doente, muito grave, é levada para o hospital, o John vai ver ela e ela morre na frente do John. E o John entra em crise, só que a enfermeira fala que o John não pode entrar em crise, que as crianças gêmeas deltas estão observando ele e elas estão sendo condicionadas para não sofrer com a morte, e isso vai interferir nelas. O John fica muito bravo e começa a atacar a enfermeira, e a hora que as pessoas vão receber a soma, o John começa a jogar essa soma fora, esses comprimidos de soma fora pela janela. Aí os deltas começam a querer bater no John. Aí nisso o Bernard é avisado, o Bernard mais o Helmholtz chega. O Helmholtz vai ajudar a proteger o John, mas o Bernard vai ficar indeciso, um pouco com vergonha do John. Aí nisso chega a polícia e acaba com essa confusão. Aí acontece que o Bernard e o John vai conversar com o Mustafa Monte. Aí o Bernard e o John começam a conversar sobre esses valores da sociedade selvagem, da sociedade antiga, também da nossa sociedade do passado, e esses valores da sociedade do futuro. Aí o Mustafa Monte vai conversar, vai falar sobre Shakespeare com o John, e vai discutir esses valores, essa questão da felicidade, as questões éticas, essas angústias humanas, vai ser tudo discutido nesse momento. É uma boa parte do livro entre os dois. E o Mustafa Monte vai contar que teve essa consciência dessa sociedade, que essa sociedade é manipulada, é controlada, as pessoas são controladas e essa felicidade é falsa. É uma sociedade que vive numa ilusão. Essa sociedade do futuro, e as pessoas buscam soma para fugir dessa ilusão. Ou seja, é uma sociedade que busca ser controlada, não ter doenças, as pessoas não sofrer, mas mesmo assim as pessoas buscam essa droga para fugir dessa realidade perfeita. E tá. Aí o Mustafa Monte vai contar pro John que ele descobriu isso, que ele teve consciência disso. Aí os líderes para ele fizeram duas opções: ou você vem trabalhar com a gente na liderança dessa sociedade, ou você vai ser excluído e mandado para uma ilha. Aí o Mustafa preferiu ser um dos líderes dessa sociedade. Aí o Bernard e o Helmholtz vão ser castigados e vão ser mandados para Falklands, que o castigo lá é mandar para essas ilhas. Aí o Mustafa vai contar de outras experiências que teve, e nisso o John decide fugir. Ele foge, vai para um farol e começa a viver aquela vida dos selvagens, plantar sua comida, viver ali, fazer seu arco e flecha. E os repórteres começam a vir atrás do John. E isso gera curiosidade, filma o John nessa vida, filma ele se torturando. E as pessoas começam a vir para ver o John e atirar coisas no John, produtos no John. E ele começa a ficar incomodado com isso e começa a querer agredir as pessoas. E a Lenina vem visitar o John. E o John agride a Lenina. E isso gera mais comoção, essas pessoas ficam loucas e começam a se auto-agredir. Aí elas vão embora. E quando elas voltam no outro dia, elas procuram o John e elas vão encontrar o John suicidado. Aí o livro termina com o suicídio do John. Então esse livro faz uma crítica à sociedade do controle, a questão de como a ciência pode levar ao controle da humanidade e uma dominação das pessoas
e ao mesmo tempo como que a ciência pode nos distanciar dos valores humanos e dessas relações entre as pessoas. E mesmo com todo esse desenvolvimento que essa sociedade do futuro teve, as pessoas não conseguiram ficar felizes, mesmo elas sendo condicionadas à morte, não tendo relações familiares, porque não existe pai e mãe nessa sociedade do futuro. E elas procuravam, e mesmo os relacionamentos não sendo fixos, elas não conseguiam encontrar felicidade, a felicidade era falsa, tanto que elas tinham que tomar essa droga diariamente, o soma, para elas fugirem dessa realidade perfeita, condicionada, mesmo com todo esse controle, as pessoas não eram felizes, porque elas estavam sendo dominadas, controladas. E a hora que o selvagem chega, o John, tem um contraponto, que é uma outra visão de mundo, uma outra concepção, e isso desperta a curiosidade dessas pessoas do mundo moderno, o John vai chamar esse mundo de admirável, um mundo novo, porque o John tem um comportamento diferente, que é um comportamento mais instintivo, com uma outra relação, de uma relação mais próxima da natureza, uma relação que ele preocupa com a mãe dele, com a Linda. Então isso contrapõe aquele povo que é um pouco frio, que o John tem esses sentimentos humanos. Os sentimentos humanos do John vai fazer um estranhamento nessas pessoas que foram condicionadas a não ter esses sentimentos. Então é basicamente isso o livro. É um livro que no começo é difícil de entender por causa dessas especificidades dessa produção dos seres humanos no começo, mas depois vai ficando mais fluida a leitura. Então é isso, galera. Até a próxima.